Opa, 24 de março de 2023. Um minutinho para vocês se prepararem e começamos a nossa live de hoje. Vamos retomar o nosso assunto de saúde, falando sobre imposição de mãos. Se prepara aí. Vamos ver o que vocês entendem disso e o que vocês não entendem. Hoje vou associar a minha live com outro projeto, com um projeto de você. Isso já está sendo estudado pela medicina, de você ter músicas com gradações de sons que são capazes também de interferir no nosso sistema de cura. Então, estamos estruturados para ajudar vocês hoje. Vamos lá. Esperando vocês para a gente poder começar. Parece que a gente vai ouvir essa música e a gente vai dormir. Mas não é assim que funciona. Certo, minha gente? Tá? Então vamos lá. Comecemos. Tá? Antes que a turma que diz que tudo isso é uma tremenda bobagem, tá? Que acontece mesmo, e é bem comum, tá? A gente já explica para vocês o seguinte, tá? É tão bobagem, tá? Que imposição de mãos, tá? Com esse nome mesmo, é uma das terapias integrativas que desde o ano de 2018 faz parte do Sistema Único de Saúde. É isso mesmo que você ouviu, tá? Estruturalmente, o que acontece? O Brasil é um dos países que resolveu entender que acupuntura, doin, yoga, massagem funcionam dentro da esfera de saúde, tá? E o Brasil tem um projeto, deixou de ser projeto faz tempo, Efetivamente, dentro do Sistema Único de Saúde, você tem várias terapias que foram adicionadas ao sistema e você consegue ser atendido nessas modalidades de serviço, tá bom? Mas vamos lá para trás, tá bom? Vamos primeiro tentar pensar, estruturar o que seria imposição de mãos, tá bom? Aí é que tá. Se segura aí na tua cadeira e pensa só um pouquinho antes de você pensar bobagem, tá? Se você é de algumas designações religiosas e você vai começar a procurar pelo assunto imposição de mão, tá? Literalmente a coisa vai ser associada a uma visão religiosa. Ou seja, o teu pastor, o teu padre vai botar a mãozinha lá em cima da tua cabeça, e vai induzir você num processo de bênção ou num processo de esclarecimento espiritual, tá bom? Imposição de mãos clinicamente não tem absolutamente nada a ver com isso, tá? Embora no Instituto do Coração, em São Paulo, tá? No INCOR, a coisa esteja sendo feita de duas maneiras, tá? Terapeuticamente, existe um grupo de terapeutas que faz parte do hospital e está trabalhando com, por um lado, com imposição de mãos, pelo lado terapêutico, pelo lado que a gente trabalha, mas, ao mesmo tempo, tem um outro grupo, de religiosos que estão fazendo um trabalho para ser comparado, o quanto um ou outro método são capazes de ajudar os pacientes, tá? No nosso caso, nós vamos falar de imposição de mãos, tá bom? O que seria imposição de mãos, tá? Suas mãozinhas estão aqui. É o ato de você colocar as suas mãos sobre as pessoas, tá bom? Ou diretamente nas pessoas. A gente vai falar hoje sobre alguns tipos de toque terapêutico e aí você vai começar a entender isso aí de uma maneira um pouquinho mais profunda, que é a nossa ideia aqui,
Mas para entender mais profundo, eu preciso, né? Como diz o nosso querido professor de pesquisa científica, a gente tem que determinar um marco teórico, tá? O nosso marco teórico é antiguidade, tá? A minha especialização de vida são terapias orientais, tá? Gosto muito, estudo muito, né? E pratico há algumas décadas, que é para ser bonzinho com vocês, tá? Então, o que acontece? No Tibete, você tem 5, 6 mil anos de história de imposição de mãos, tá? Estruturada da seguinte maneira, tá? O Oriente tem uma visão que o nosso corpo é formado por canais de energia, tá? Que são chamados de chakras, ou pontos de Ki, pontos por onde circula a nossa energia. Começando de um eixo central que passa pelo nosso corpo, vem do alto da nossa cabeça, passa no meio dos nossos olhos, tá? Passa na nossa garganta, tá? Passa em cima do externo, desce, passa no teu plexo solar, teu umbigo, vai até a parte mais baixa do centro do teu corpo, tá? Que está mais direcionada para o chão. E esses chakras dessa estrutura central são nomeados como 7 chakras, tá? Mas as literaturas descrevem que você tem pontos de energia na ponta, né? Nas suas mãos, nos seus pés, atrás dos seus joelhos, e assim nós vamos, tá bom? Então a gente está falando de energia, movimentar essa energia, tá? Os tibetanos têm a ideia de que você, entendendo que você está em conflito, que a sua cabeça está confusa, que você está cansado, que você está começando a ficar doente, né? Se propõe a entrar num estado de relaxamento por respiração e receber de outras pessoas, tá? Aquilo que a gente chama de imposição de mãos, tá? E as pessoas literalmente aquecem as suas mãozinhas e direcionam para você. Nossa, que bobagem profunda, tá? Se você pensa assim, desculpa, você está no lugar errado, né? Entrou com a cabecinha meio fechadinha, não vai entender o que eu vou te falar, tá? Se você quer entender, vamos lá, tá? Todos os nossos estímulos, para que eu fale, para que eu gesticule, para que eu ande, para que eu tenha cognição cerebral, são impulsos elétricos, tá? Campos de energia que são elétricos, tá? Se eu tenho naturalmente, fisiologicamente, campos elétricos, significa que o meu corpo gira com energia. Olha que legal, tá? Para o meu corpo funcionar, eu preciso de energia. Se eu troco calor com as outras pessoas, tá? O que eu estou trocando? Energia. Olha que bacana. É científico, não é bobagem, tá? Então, se você recebe, tá? A pessoa vai estar trocando com você energia. Pode ser em forma de calor? Pode. Legal? Mas a concepção que os tibetanos têm, não só os tibetanos, os hindus, os chineses, os japoneses, tá? E outros povos, os egípcios da antiguidade, já vamos chegar neles aí, tá? Estão dizendo o quê? Que você está recebendo essa energia direcionada para pontos do seu corpo, centros de energia do teu corpo. Aí vem a pergunta, opa, e de onde vem essa energia? Tá bom? Tá? Dentro da medicina tradicional chinesa e japonesa, o que acontece? A gente diz que no nosso corpo aí você nasce com uma quantidade inata de energia vital, ou seja, você tem uma quantidade de energia que te foi doada no momento do teu nascimento, tá? E de acordo com a maneira como você leva a sua vida, você vai usando, gastando essa energia, tá? E essa energia vai, de acordo com como você usa essa energia, ela vai desequilibrando ou equilibrando esses
centros de energia do teu corpo. Depende de como você usa. Quando a gente diz de como você usa, estou falando de excesso de trabalho, pouco sono, problema de alimentação, problema metabólico, problema de energia sexual, problemas emocionais, raiva, mágoa, depressão, tudo isso a gente está falando, tá? Isso não é novidade do nosso tempo, tá? As doenças ou as desordens energéticas são descritas desde a antiguidade. Esse é um parâmetro. Outro parâmetro, legal. Se a gente vai começar a entender e a estudar a parte clínica, tá? Tem um livro muito bacana para isso, que é a História da Medicina, do Richard Gordon, tá? Onde ele vai contar para você a parte trágica da medicina, tá? Mas você tem livros de referência sobre esse campo, tá? E historicamente a gente sabe o quê? Na antiguidade egípcia, que é da onde vem a nossa matriz de filosofia religiosa, tá? O que acontece? Os estudiosos da antiguidade, tá? Estudaram entre Grécia, Roma, Egito, tá? E foram descrevendo os seus métodos de enxergar o corpo, de descrever o corpo, de descrever os sistemas físicos do seu corpo, funcionamento dos órgãos, tá? Mas tem um problema, eles não podem te abrir, tá? No momento histórico deles, eles não têm a permissão para abrir o teu corpo e ficar lá perscrutando, estudando dentro do teu corpo, tá? Então eles têm que usar a imaginação deles, e por incrível que pareça, a imaginação teórica deles é muito próxima do que a gente tem como descrição da anatomia até os nossos tempos modernos, até o dia de hoje, tá? Então eles escreveram lá 4, 5, 6 mil anos atrás, tá? Eles fizeram descrições anatômicas que são muito fidedignas, muito similares ao que a gente tem como conhecimento anatômico até hoje, tá? Então isso não dá para discordar. Só que eles têm um problema. Da mesma maneira como eles não podem abrir o teu corpo naquele momento, eles também, tá, não podem praticar todos os tipos de toque, tá, para fazer anamnese, para fazer um exame físico no corpo. Não é tudo que eles podem tocar, tá? Principalmente as mulheres dos outros. Não posso tocar, tá? Se eu não posso tocar e eu vou ter que tratar, eu tenho 2 sistemas para tratar. Um alimentar, tá? Onde eu vou te passar um chá, um xarope, uma erva, tá? Os famosos sangramentos, tá? Ou as teorias de expulsão, ou vou usar insetos para te tratar, ou vou impor as minhas mãos. Então, o Egito também tem a descrição da imposição de mãos, tá? Ótimo. Já falamos para vocês de 2 vertentes. Se você for para o Codex Bíblico, tá? A gente não pode escapar do Codex Bíblico, né? Por quê? Porque isso virou bênção, e aí tem um monte de gente que diz que Jesus curava. Legal? Tá? Não vou entrar no mérito religioso, no que vocês acreditam ou deixam de acreditar. Aqui não é um canal para a gente discutir isso. Daqui a pouco nós vamos ter um outro canal só para discutir isso aí. Tá? Mas nesse momento vamos tentar nos ater à história clínica. Tá? Então, no Codex Bíblico está lá escrito que, tá, uma das maneiras de chegar nas pessoas e de curar as pessoas, até no Novo Testamento por Jesus, mas vocês têm isso em Reis também, né? Você impõe as suas mãos, permite que a energia de Deus passe por você e que seja entregue àquela pessoa, né? Caso ela seja digna, tá bom? Existe isso também? Existe. Existe essa visão? Existe. Tanto existe que está sendo incorporado hoje, como eu falei no início da live, tá? Dentro do hospital do INCOR, por quem é religioso. Estão visitando os pacientes, estão colocando a sua mãozinha em forma de bênção. Também tem. Tá?
Aí, se você for para a antiguidade grega, tá? Você tem um sujeito chamado Hipócrates. Tá? Lembra do Hipócrates? Tá? Ele é o pai da estrutura da medicina. Mas ele tem alguém que vai descrever muito bem o trabalho dele, um sujeito chamado Galeno. Tá? Galeno nasceu na Turquia. Tá? E, embora Galeno seja um dos pais da fisiologia, né? Ou seja, uma das pessoas que começou a descrever anatomia e anatomia fisiológica, né? O que é anatomia fisiológica? Eu começo a descrever como os órgãos funcionam, tá? O que eles fazem, como é o funcionamento deles, né? O que o funcionamento deles interfere no nosso corpo, como é que eles vão se manifestar, tá? E esse, tá? Galeno, ao mesmo tempo, descreveu também, além da visão fisiológica, ele descreveu a imposição de mãos. Tá? Numa coisa chamada imposição de mãos para a cura, ou mãos que curam, tá? Que é um outro trabalho também que o Richard Gordon foi estudar e escreveu um outro livro chamado A Cura pelas Mãos. Tá? Aonde, se você tiver um pouquinho de entendimento, ele vai estar lidando com o quê? Galeno, hein? Galeno, na sua descrição. Ele está lidando com o mesmo eixo de chakras, tá? Inicialmente, quando você começa o sistema dele de imposição de mãos, tá? Se vocês se interessarem, dá até para mostrar isso para vocês num outro vídeo, né? A gente faz uma sessão daquilo que ele chamou de polaridade no trabalho dele, faz uma polaridade completa, grava e manda para vocês e mostra para vocês como funciona, tá? A origem da técnica era para retirar dores e para reduzir entorses e fraturas, tá? Criava um estado de relaxamento, onde a pessoa conseguia que os ossos, né, pudessem ser manipulados com muito menos dor, tá? Para redução de edema, né, inchaço, né, para diminuir lesões de pele, para diminuir inflamações e infecções. Tá? Galeno descreveu isso. Tá? A diferença, ele usou esse eixo central, mas ele também usou pontos nos membros. Tá? Outro campo que a gente vai, digitopuntura. Tá? Digitopuntura, ou algumas Doin, tá? São a excitação, né, ou o toque em pontos do corpo específicos, descritos como canais de energia, que é o que a gente usa em acupuntura, tá? Craniopuntura, tá? Hoje, Soji, que é a acupuntura coreana de mãos, tá? Então você tem descrições de novo na linha dos trabalhos de acupuntura, você tem descrição de campos de energia. Agora vamos piorar isso um pouquinho. Tá? Dentro da estrutura, né, das diversas formas de puntura, ou seja, pressão em pontos, esses canais de energia vão ser vinculados ou vão ser nominados por órgãos e vísceras. Significa que se eu tocar o teu corpo nas tuas dezenas, centenas de pontos de energia, eu estou trabalhando diretamente com a energia dos teus órgãos e com as tuas vísceras. Não te dei um remédio. Estou simplesmente manipulando os teus sistemas energéticos. Tá? Funciona? Funciona? Eu tenho uma trajetóriazinha nisso aí para dizer para você que funciona. Tá? Lá se vão mais de 40 anos. Tá bom? Funciona. Tá bom? Vamos piorar isso aí mais um pouquinho. Tá? Funciona. E aí na descrição das punturas das diversas escolas de acupuntura chinesa, japonesa, coreana, tá? Nas escolas de microsistemas, aurículo, crânio, tá? Sua mão.
a gente vai descobrindo o quê? Além de eu dizer para você que você vai ter uma melhora física, tá? A descrição, tá? Dos métodos de funcionamento desses sistemas de cura envolvem alguns aspectos também, tá? Emocional, melhora de emocional, tá? Melhora de transtorno emocional, mas melhora também de campo espiritual. Aí, parênteses para vocês, tá bom? Quando a gente fala de espiritual, tá? Não associe diretamente aquilo que você tem como ideia religiosa. Não faz isso com você, tá? O oriental, quando ele fala de espiritualidade, ele fala que você não brotou. É isso que você precisa entender. Você não brotou, tá bom? Embora o seu papai e a sua mamãe tenham feito sexo, tá? Ou tenham feito amor, como vocês preferirem, tá? A parte animal da coisa, legal? Essa gametogênese gerou vocês, tá bom? Mas do mesmo jeito que gametogênese, junção, né? Do que é a semente do teu pai com a semente da tua mãe, que deu origem a você, inúmeras vezes isso dá errado. Não é toda vez que isso acontece, que senão a mulher ficava grávida, né? Toda semana. Não é por aí que acontece. Precisa de condições que a gente até hoje desconhece. Na sua essência, né? A gente sabe como acontece, a gente consegue descrever como acontece, consegue descrever todo o processo de como acontece, mas a gente não consegue dizer quem vai ser o eleito naquele momento, porque a gente não consegue gerar vida. Legal? Então, as filosofias orientais vão dizer para você que existe algo, que eu não sei se a gente vai dar nome ou se a gente não vai dar, né? Mas que é quem coloca o teu espírito, a tua percepção de universo em cima do teu corpo. Isso que a gente chama de espiritualidade. A tua conexão com o universo que te rodeia. Por quê? Porque na descrição terapêutica eu vou classificar você como elemento, como uma energia, né? Fogo, terra, água, metal, tá? E cada uma dessas energias está onde? Na natureza que te rodeia, tá? Então a gente faz parte de um cosmos de energia. A gente faz parte de uma consciência. Essa consciência a gente dá nome de espírito, tá? Então todas as terapias que literalmente vão lidar com toque, com imposição de mãos, tá? Olha que legal, elas vão lidar com o teu corpo, com o teu emocional, mas também com o teu espiritual. Pensa nisso aí, tá? A tua saúde envolve o teu mental e o teu espiritual. A ciência clínica hoje, tirando todo o traço de espiritualidade, a ciência quadradinha, tá? Já entendeu isso aí, que o teu aspecto emocional, né, entra na tua saúde. Como? Se eu não conseguir descrever de mais nenhuma outra forma que seja assim mais sutil, tá, ou mais imprecisa, eu vou descrever isso hormonalmente, que é o que a gente já consegue fazer. Tá? Então a gente sabe que por ações de um ou de outro hormônio, você tem mais raiva, você tem mais ansiedade, você tem mais fome, você tem mais medo, tá? Você tem mais energia, certo? Você tem a maneira de extrapolar todos os sistemas de alerta, você está mais excitado e assim nós vamos, tá? Então a gente já descobre que são esses hormônios que funcionam, tá? E para que esses hormônios funcionem, o que você precisa? Impulso elétrico, tá? Uma carga de energia, beleza? Então caminhamos todos, tá? Até para aqueles mais céticos, caminhamos todos para a mesma direção. Olha que bacana, tá? Até aí, espero que a gente tenha se entendido.
Se não nos entendemos, começa a botar tuas perguntas agora. Escreve aí nos comentários e aí eu vou te explicando o que ficou mal compreendido ou pouco entendido do nosso negócio. Tá bom? Vamos adiante, tá? A partir do momento que eu entendo que eu colocar as minhas mãos, tá? Ou eu trocar energia, tá? Simplesmente com o toque das mãos, eu vou desenvolvendo uma separação, tá? Eu tenho manifestações de toque à distância. Olha, surgiu o reiki. O que é o reiki? O reiki é isso aqui, ó. Eita, eu imponho a mão, penso em você, legal? Direciono uma energia que tem nome, endereço, telefone, SIC, RG. Beleza? Tem as tuas características, direciono para você. Tá? Aí de onde quer que eu esteja. É uma maneira de pensar, tá? Se você entrar na internet e começar a pesquisar, tá? Para quem é mais do espaço, tá? Acredita que nós trocamos com anjos, com seres de outros fluxos dimensionais, você vai ter as câmaras de cura arturianas. Mesmo sistema, tá? Se você é mais pensado em ciências baseadas no teu entendimento de troca de energia com o planeta, tá? Eu posso pensar em fazer para você um mapa, tá? Que vai dizer quais são as energias que incidem sobre você, tá? Posso fazer terapia com uso de pedra, de cristal. Opa, tudo troca de energia, tudo troca de campo magnético, tá? Se eu for de algumas designações religiosas, tá? Como, por exemplo, o messiânico, o que vai acontecer? Eu vou ter o jorei. O que é o jorei? Deixou de ser... É diferente disso? Não é. Tá? O jorei diz que você recebe lá a luz divina, beleza? Que é a luz do cosmos, a luz da criação, e faz a sua mentalização e direciona a pessoa para a pessoa que foi te procurar, né? Para receber o teu jorei, tá? Por quê? Porque é uma energia que todo mundo pode compartilhar, tá? Dito isso, o que acontece? Várias designações filosóficas ou teológicas colocaram, tá? O toque ou a imposição de mãos. Como você tem o passe espírita, é uma maneira de você pensar nisso, tá? Coloco as mãos em você, pensando literalmente em alinhar o teu corpo espiritual ou em resolver um problema espiritual seu e tá lá. Opa! Então, se você for um pouquinho mais compreensivo, tiver a cabeça um pouquinho mais alerta, né? A gente vai dizer para você, fala, mas fala diferente, tá? Estamos todos falando da mesma energia. Estamos todos falando da manipulação da mesma energia, adaptada ao meu processo de entendimento, tá? Então, de acordo com a designação que eu sou, eu vou ter um entendimento. Você, dentro daquilo que você aceita, vai ter um outro entendimento. Dentro daquilo que o outro aceita, outro entendimento. Tá bom? Tá? Só que tem algumas, por exemplo, aquelas que a gente usa mais diretamente em terapia, que você consegue ver o resultado dela meio que automaticamente. Legal? Quando a gente vai falar de mais automaticamente, o que a gente faz? Doin ou shiatsu, tá? Eu vou pegar, lembra dos pontos de acupuntura, tá? Eu vou pegar esses pontos de acupuntura, vou fazer pressão nesses pontos, obviamente fazendo um diagnóstico do que você tem, das dores que você tem, dos males que você tem, de como você se sente. Vou eleger determinados pontos e vou lá e vou fazer pressão, tá? Doin e shiatsu funcionam da mesma maneira. Opa, dá outro nome para isso. Qigong ou Qigong, a mesma coisa, tá? Certo? Vou tocar em você em pontos específicos, buscando que você se equilibre.
Ouve de novo isso que eu vou te falar. Vou tocar em você, buscando que você se equilibre. Ótimo. Se a gente for falar de equilíbrio, tá? Dentro da esfera da medicina, a gente tem uma palavra para equilíbrio, legal? Que se chama homeostase, tá? O que é homeostase? Todos os sistemas do teu corpo trabalhando, funcionando, tá? Com você lidando com o teu cansaço, lidando com o teu estresse, com aquilo que você come, lidando com como os teus órgãos funcionam, como o teu metabolismo funciona e tentando a todo instante colocar o seu corpo em homeostase, ou seja, compensando, né, as diferentes energias ou os diversos fluxos, tá, de substâncias para o teu corpo, pelo teu corpo, tá, para que você volte ao equilíbrio. Ah, quer dizer que um que é ciência está falando de equilíbrio, tá? O outro que a gente não sabe se chama de ciência está falando de equilíbrio. Entendeu a brincadeira como é que ela é? Estamos todos falando sobre a mesma coisa, tá? Eu posso falar para vocês dentro do modelo, né? Como a gente falava antes, porque se isso já está no Sistema Único de Saúde, você precisa começar a abrir a tua cabecinha aí, tirar todos os teus preconceitos, todas as suas dúvidas e começar a entender como é que a coisa funciona, tá? Então, estamos todos falando de retomada de equilíbrio. Que equilíbrio? Tá? Físico, mental, emocional e espiritual. Ao mesmo tempo. Tá? Ao mesmo tempo. Então, clinicamente, a medicina trabalha com isso. Achar a homeostase para que o teu corpo volte ao equilíbrio. Tá? Nós, da parte da medicina oriental, pensamos não em relação doença, pensamos em relação desequilíbrio. Tá? Então a gente diz que todo desequilíbrio mental, mesma coisa, mental, físico, emocional e espiritual, vai levar ao nascimento ou à manifestação de uma doença. Olha, estamos falando exatamente a mesma coisa, com dois discursos muito parecidos. Se eu estou falando para você de dois discursos muito parecidos, continuo falando para vocês da eterna discussão entre base religiosa, códex bíblico e ciência. Continuamos trabalhando com as duas coisas, mas, né, com as duas visões, tá? Com as licenças poéticas ou as comprovações, mas nós estamos falando da mesma coisa, tá? Certo? O que vai mudar entre uma e outra? O universo de crença, tá? Retomando toques. Então, estou falando de você estar lá encostando, tá? Que são, né? Dentro do, por exemplo, do Hospital das Clínicas, você tem um grupo que se chama terapia do toque, ou toque de cura, tá? Que nada mais é do que botar dentro do mesmo sistema uma pessoa, né, sentadinha ou deitada, você, né, começar a conversar com ela, começar a criar um ambiente onde ela se sinta à vontade, tá? E você começar a tocar, né? Então você toca nessa pessoa e vai falar com ela sobre as dores que ela tem, sobre os traumas que ela tem, sobre as lembranças que ela tem associadas a essa dor. E você está lá tocando, tá? Tocando de maneira a amenizar essa dor que ela tem, ou esse sofrimento que ela tem. E se você faz isso, você está lidando com o quê? Com o físico, com o mental, com o emocional e com o espiritual ao mesmo tempo, tá bom? Ah, ficou muito difícil para você. Legal, vamos para o outro lado. Vamos falar de uma técnica bacana que chama Shantala. Legal? Shantala, tá?
Um médicozinho francês, né? Foi visitar a Índia, né? Dr. Le Boyer, né? E ele descobriu, ele começou a olhar que as mães hindus tinham o costume de botar os seus filhos, né, deitadinhos no colo delas e ficar passando a mão nas crianças. Legal? Tá? E aí descobriu que as crianças ficavam mais calmas. Ele começou a estudar, tá bom? E começando a estudar, ele descreveu uma técnica que se chama Shantala. Shantala é uma massagem ou uma técnica de toque de cura que é direcionada especificamente para bebês, crianças pequenas, tá? Onde a mãe, o pai ou o terapeuta vai fazer com que essa criança tenha autoconfiança, para que ela se acalme, tá? E aí o que começaram a descobrir, tá? Que essas crianças que recebem esse toque de cura ou esse toque de calma, tá? Estão sendo estimuladas. Olha que legal. E se elas estão sendo estimuladas, o que acontece com elas? Tá? Elas ficam menos inseguras, elas ficam mais relaxadas, mas ao mesmo tempo elas têm um melhor desenvolvimento cognitivo. Hã? O que é desenvolvimento cognitivo? Elas aprendem mais rápido, têm um desenvolvimento motor mais rápido, têm um desenvolvimento de equilíbrio, de percepção mais rápido, mais eficiente. Então elas começam a ter um controle físico e controle das suas reações mais rápido. Legal? Tá. Não consigo fazer isso com os outros. Toque de cura. Não acredito em receber toque. Tudo isso que eu estou falando para você está descrito dentro da história da medicina. Não tem nada aqui que não saia, que esteja saindo fora do que é a história da medicina. São técnicas que foram desenvolvidas ao longo da história, que foram testadas, tá bom? E continuam hoje, né, com a abertura que você tem para as novas terapias, porque você não teria abertura se elas não funcionassem, tá bom? Tá? Você vai associando processos clínicos ou processos de entendimento com novas descobertas da ciência, tá? Então, existe uma coisa nova, relativamente nova, que se chama biorressonância magnética. Tá? O que é biorressonância magnética? É um aparelho que eu ponho em você, legal? Como se fosse um aparelho de elétron, e ele vai ler você, tá bom? Tá? Ele vai ler você e ele vai colocar o que nessa leitura? Ele vai começar a entender o que falta em você. Falta em você do quê? De elementos químicos e de sais minerais. O que ele está fazendo? Tá? Ele está fazendo a sua leitura eletromagnética. Tá? A diferença é que, como aparelho, ele vai te dar uma leitura e vai te indicar maneiras de você corrigir. Você vai corrigir como? Uma coisa que a gente chama de oligoelementos, ou seja, minerais, tá? Minerais que têm o quê? Cargas magnéticas, tá? Certo? Minerais que para que eles consigam fazer o seu trabalho dentro do seu corpo, eles vão ter que fazer interações eletromagnéticas. Então, de novo, nós estamos falando de energia. Opa! Começamos falando de energia, continuamos falando de energia. Mas aí eu não preciso tocar. Aí depende do que você vai entender como tocar. Tá? Porque se eu tem um aparelho que está te lendo, está lendo como você está fisicamente, esse aparelho está tocando em você para fazer essa leitura. Tá? Tem outro jeito da gente ler isso? Pensa aí. Já ouviu falar em alguma outra maneira de a gente fazer isso? Tá? Já pensou se você tivesse uma massagenzinha que fosse feita nas suas costas? Já recebeu massagem nas suas costas? Massagem de alinhamento de coluna? Quando a gente fala de massagem de alinhamento de coluna, o que é?
tá? Estou tocando você, estou achando as tuas zonas de tensão, certo? E achando as tuas zonas de tensão, o que vai acontecer? Eu vou conseguir trabalhar, tá? Os teus focos de energia que estão sobrecarregados. Vou soltar você. É uma maneira de impor as mãos, tá? A única diferença é que eu vou impor as mãos em você de uma maneira mais profunda, com um pouquinho mais de força, com um toque um pouco mais específico. Ainda estou falando de imposição de mão, tá? Vamos ser um pouquinho mais específico. Vamos para uma outra área. Eu posso pegar o teu pezinho, a sua mãozinha, a tua, né, o topo da tua cabeça, a tua calota craniana e fazer massagens específicas, que a gente chama, né, existem técnicas para isso, que a gente chama de reflexologia. Reflexologia podal, reflexologia de mãos, reflexologia de calota craniana. Pensando nisso, como? Tá? E aí que vem a brincadeira. Uma ou duas lives para trás eu falei para vocês entre macrocosmo e microcosmo, tá? Fisicamente eu posso tratar você como macrocosmo. Penso em você como corpo inteiro, que é o que a medicina tradicional faz. Vê a junção da tua maquininha aí, dos teus sistemas todos, tá? E aí vou localizar. É digestivo, é neurológico, é cardíaco, é urinário, é sexual, é renal, tá? Então eu olho o teu corpo todo e vou dizer onde é que está o probleminha, né, físico-mecânico do teu corpo. E vou tratar esse problema do teu corpo, tá? Dentro das filosofias orientais a gente faz a mesma coisa. Eu posso olhar você como o corpo inteiro, ou seja, vou olhar, né? Vou fazer uma análise tua do teu corpo inteiro e vou tratar você por microcosmos ou por setores. Fazer a mesma coisa. De acordo com o que você manifestar, eu vou lá eleger o meridiano ou a linha de energia do teu rim. A linha de energia, o meridiano da tua circulação e sexo. Vou eleger a linha de energia do teu coração. A linha de energia dos teus rins. A linha de energia, né, do teu intestino. Peguei você todo e estou indo para um micro. Tá? Quando a gente fala de auriculopuntura, o que vai acontecer? Se você for procurar na internet hoje é mais fácil que você acha tudo na internet. O que vai acontecer? Ele vai botar lá o desenho da tua orelha e vai botar lá o desenho de um corpo, como se você tivesse um bebê dentro. Tá? E aí você vai tratar o teu corpo todo pelos pontos que tem na sua orelha. Em volta da tua orelha e na tua orelha. Você vai tratar o teu corpo todo. A gente consegue fazer a mesma coisa na tua mão. A gente consegue fazer a mesma coisa no teu pé. A gente consegue fazer a mesma coisa na tua calota craniana. A mesma coisa. Posso fazer isso com agulha, posso fazer isso com laser, posso fazer isso com pressão dos meus dedos, tá? Tratando você por microcosmo. Por isso que você precisa abrir a tua cabeça, porque de repente eu não gosto de agulha, tá? Você não precisa ser furado com agulha, tá? Você pode receber uma massagem que vai ser especificamente na região do teu pé. Não gosto que mexa no meu pé. Você pode receber uma massagem ou um toque que seja especificamente nas tuas mãos. Não gosto muito que me toque, tá? Beleza, você pode receber, né, um toque que vai ser feito na tua calota craniana. Continuo não gostando, não gosto que encoste em mim. Voltamos para a técnica de Galeno. Você vai receber, né, um toque aonde as mãos vão ser exclusivamente impostas, tá? Você vai fazer essa troca de energia por energia que é direcionada para você.
Tá? Então, o que acontece? Eu não sei, você que está aí me assistindo, eu não sei no que você acredita. Eu não sei em como você concebe a sua vida, religiosamente, filosoficamente, emocionalmente, sexualmente, tá? Se você tem ainda visões de raça, cor, credo, sexo, você, tá? O que eu estou mostrando para vocês hoje é que dentro da estrutura de toque ou de troca de energias vinculadas à tua mão, legal? Eu posso literalmente tratar você tanto dentro de uma visão mais orgânica, mais direta, com uma leitura física do teu corpo, tá? Certo? As ponturas do Yin, Qigong, tá? Shantala, massagem com pedra, aí você escolhe, tá? Ou eu posso fazer isso simplesmente manipulando energia dentro de uma concepção de universo, de cosmo religioso ou de cosmo filosófico que você aceite, tá? Mas o que eu quero que você compreenda numa visão de aula como essa de hoje, tá? Saia um pouquinho, né? Em vez de você fechar o seu olhinho e falar, nossa, eu não quero ouvir falar disso, eu não quero ouvir falar de espírita, eu não quero ouvir falar de passe. Não estou pedindo para você fazer isso. Estou dizendo para você começar a ser um pouquinho mais curioso. E ao mesmo tempo em que você se torna um pouquinho mais curioso, começa a ser um pouquinho mais cuidadoso com aquilo que você precisa entender quando a gente fala de curar ou de ajudar as pessoas no seu processo de cura. Por quê? Porque se você começar a ver as técnicas, tá? As diversas técnicas que eu falei hoje, tá? Você vai descobrir que todas elas, indistintamente, não dá para tirar nenhuma delas, tá? Mesmo se eu for falar especificamente de passe espírita, se eu for falar de jorei, tá? Se eu for falar de qigong, tá? Se eu for falar de câmara de cura arturiana, eu estou falando para você de direcionamento de energia e as descrições de processos entre a maneira de enviar energia ou de manipular a energia, tá? E os efeitos dessa energia, né, dentro do corpo, do metabolismo e a resposta de saúde dessas energias, você vai descobrir que os processos são extremamente parecidos, extremamente semelhantes, fazem relações às mesmas respostas físicas, mentais, emocionais, espirituais. Tá? Se você for ler um pouquinho dessas terapias novas que estão entrando no SUS, para que elas estão entrando no SUS? Por que eu estou falando para você de alternativas? Tá? Por quê? Porque não é todo mundo que se dá bem com remédio ou que quer tomar remédio na vida. Isso é uma visão, é um modo de vida que a gente chama. Tá? A medicina já entende, isso é um modo de vida. Tá? Você tem direito hoje sobre a sua saúde de escolher de que maneira você vai tratar da sua saúde. Tá? Você tem esse direito. Esse direito foi incorporado. E ao mesmo tempo em que esse direito foi incorporado, eu preciso começar a incorporar aspectos da sua cultura, daquilo que você começa a conceber como entendimento. Tá? À medida que eu coloco esse entendimento, eu preciso começar a entender em que momento que aquilo em que eu não acreditava ou que eu não acho que aquilo seja uma forma de tratamento, que vai pegar o meu paciente e vai começar a dar resultado. É esse questionamento que eu quero fazer com vocês hoje. Tá? Porque eu não posso conceber, tá, que as pessoas todas sejam curadas ou compreendidas
pela mesma via, né? Pela mesma escolha de caminho. Por quê? Porque todos nós somos diferentes. Tá? Somos estudados como essência, como se nós fôssemos iguais. Tá bom? Certo? Quando você estuda medicina, tá? Você estuda medicina, tá? Eu não sei em que padrão você está. Né? Quando eu penso em medicina, eu penso num homem, numa mulher, mais ou menos 30 anos, 70 quilos. Tá? Eu tenho 57. Beleza? Então estou fora. Tá? Que você estuda aquilo que deveria ser, ou aquilo que a gente acha que acontece exatamente daquela maneira. Algumas coisas a gente já conseguiu provar, outras estamos no caminho, correndo atrás de maneiras de provar. Mas as outras visões filosóficas ou clínicas, aí você que escolhe como é que você vai chamar, eu chamo de clínicas porque trabalho com várias delas. Tá? As outras visões clínicas vão te dar o mesmo resultado, baseadas em sistemas de entendimento e em sistemas de crença completamente diferentes do que a medicina alopática. E vamos ter os nossos resultados. Tá? Da mesma maneira como eu tenho há anos pacientes que literalmente são tratados especificamente. Nossa, por imposição de mãos. E só, eu tenho pacientes que são especificamente pacientes de polaridade, que entram, tá, no consultório, a gente bate aquele papo, tá? Mas aí a pessoa deita na maca e ela vai receber um tratamento baseado especificamente em imposição de mãos, tá? Que dependendo do que a gente sente como terapeuta e do que a gente vê de resposta no paciente, que ele vai durar entre 40 a 1 hora de tratamento, certo? E a pessoa vai, e a gente vê o quê? A gente vai vendo a melhora clínica dessas pessoas. A gente vai ver. E aí o que a ciência está estudando? Essa melhora clínica é baseada em quê? Quando eu estou falando de imposição de mãos ou em toque. Tá? A ciência está descobrindo as duas coisas ao mesmo tempo e aí que a coisa está pegando um pouquinho mais. Tá? Eu estou descobrindo o quê? Que se eu tocar, certo? Eu criei uma reação. Tá? E que essa reação, dependendo de como ela for conduzida, ela vai trazer uma melhora e, via de regra, se for bem feita, vai trazer a cura para vários processos físico-metabólicos. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, o que entra? Entra a troca. Beleza? E aí eu vou sair um pouquinho do assunto para a gente fechar a live, mas vou continuar no mesmo assunto, tratamento. Tá? Existe uma coisa em todo tipo de tratamento, por isso que a live de hoje foi falando de diversas técnicas de imposição de mãos. Tá? O que acontece? Quando eu falo de algo que vai ser direcionado para uma pessoa, precisa ter aceitação. Tá? Uma das matérias que a gente tem em medicina se chama medicina preventiva. Prevenção é a matriz das filosofias orientais. Eu não chegar na doença. Eu ter uma vida regrada ou estruturada ou me cuidar para que eu não chegue no desequilíbrio e na doença. Essa é uma maneira de ver. Tá? Hoje a gente fala em medicina preventiva e depois em medicina curativa. Tá? Só que quando a gente fala de medicina curativa, o problema que a medicina tradicional está encontrando, né, há muito tempo é o quê? Adesão do paciente. Legal? Não adianta nada dizer para você, olha, minha querida, tá? Você tem hipertensão arterial e vai ter que tomar um remédio pro resto da sua vida, tá? Você vai ter que fazer um pouco de exercício físico, você vai ter que moderar aquilo que você come, você vai ter que moderar sua bebida, tá? E aí, quando você vai acompanhar esse paciente, ele não aderiu ao teu tratamento. Por quê?
que ele não quer mudar uma série de coisas na vida dele. Ele não quer mudar o hábito dele. Ele não quer mudar a maneira como ele conduz a vida pela doença ou pelo desequilíbrio. Ele quer escolher. Tá? E a partir do momento que você propõe para ele outras técnicas, inicialmente de maneira associada, e ele começa a ver o resultado na associação, o universo de crença dele dá uma balançada. Tá? O que o estudo do INCOR está vendo, né, está muito mais direcionado para aquilo que as pessoas, se aquilo que as pessoas acreditam que funciona, tá, repercute para elas com uma melhora clínica, pelo aspecto não só físico, mas emocional, mental e espiritual. Tá? Porque eles estão dividindo essa pizza em 4. E aí você precisa entender. Uma coisa é eu lidar com o teu físico. Teu físico é 1/4 dessa pizza. Tá? Mas eu tenho 3 aspectos, né, que não estão ligados a isso. Né? Então uma coisa é olhar você sequinho fisicamente e dizer assim, opa, tá? Você tem um problema de fígado, vamos tratar o seu fígado. Mas se eu não acredito nisso? Se eu não quero parar de tomar a minha cerveja? Tá? E aí o INCOR está dizendo o quê? O cara não vai parar de tomar cerveja. Mas se de repente ele receber uma acupuntura, ou se ele receber uma determinada massagem, se isso não vai lidar com o emocional dele. Tá? O cara que está fazendo, o terapeuta que está fazendo a massagem, e hoje muitos desses terapeutas são médicos, tá? Que estão lá fazendo acupuntura, que estão lá fazendo qigong, estão lá fazendo yoga junto, tá? Eles estão fazendo o quê? Eles estão mexendo nas outras 3 partes da pizza. Tá? Estão tratando fisicamente de uma maneira, né, não tradicional, quando a gente fala de medicina alopática, mas eles estão lidando com o emocional também. Eles estão lidando com o mental também. Eles estão lidando com o espiritual também. Tá? Então, nessas esferas, quando você fala de terapia de toque, terapia de imposição de mão, você está lidando primeiro com esses 3 aspectos. Tá? Porque para tocar em alguém, para alguém permitir que você toque, a gente precisa estabelecer uma relação de confiança. Tá? Certo? Para você permitir que toque, você precisa desarmar. E para isso a gente orienta, para a gente conversa, né? A gente brinca, para a pessoa emocionalmente se desarmar. Se ela se desarma emocionalmente, se ela começa a confiar em você, ela começa a destravar mentalmente. Ela começa a ficar receptiva. Tá? Por isso que a medicina hoje está dizendo o quê? Você tem que... Para de olhar só 950 milhões de médicos e cada um tem só uma especialidade, tá? E a gente está voltando para a figura do médico de família. Por quê? Porque eu preciso ter alguém que você conheça e confie, para você ir até lá e conversar. Tá? E quando você vai lá conversar com uma pessoa com quem você sente que você pode contar, eu estou lidando com o teu espiritual também. Legal? Então eu estou lidando com a tua confiança, estou lidando com o teu espiritual, estou lidando com alguém que você vai querer ouvir, que é você que quer ouvir, que você já sente que você pode confiar. Estou lidando com o teu mental. Tá? Tem uma pessoa lá que está sentada e quer ouvir, quer entender a tua queixa, quer entender a tua manifestação. Estou lidando com o teu emocional. E se esse cara for, né, de bom para ótimo, ele vai lidar com o teu físico também. Aí ele lidou com as 4 partes, né, da tua pizza. Ele está lá tratando você por inteiro, que é o que a gente chama de holístico. Tá? Só que agora o que acontece? Esse tipo de terapia, ou esse tipo de tratamento, está deixando de ser chamado de holístico. Por quê? Porque o holístico é tratado de uma maneira assim mais, eu diria até leviana, ele está sendo desacreditado, né? Ele é ligado ao misticismo, e a gente está trocando esse nome para medicina integrativa. O que é integrativa? A mesma coisa que holística. Lembra do fala, mas fala diferente? Exatamente a mesma coisa. Eu estou falando em tratar você e começar a integrar você. Com quem? Com as tuas partes. Eu quero integrar o teu físico
com a noção de que você tem alguma coisa que te faz mal, se é uma pré-doença ou se já é uma doença instalada, mas ao mesmo tempo eu quero que você tome consciência disso. Teu mental precisa estar na jogada, tá? O teu emocional, a tua disposição para se cuidar precisa estar lá. E você precisa estar confortável para fazer, ou ser confortavelmente inspirado a fazer. Olha a integrativa, juntei você sobre várias percepções do teu corpo, estou dizendo, vamos juntar isso aí e vamos começar a tratar essa pessoa como esse conjunto, tá? Esse conjunto é dizer para você que todas as energias que tocam você, todas as energias que tocam você e que emanam de você, são troca. Olha que legal. E aí eu estou falando para você de imposição de mão, troca de energia. Estou falando para você de toque curativo, troca de energia. Estou falando para você de colocar agulha em você ou de apertar determinados pontos, determinadas regiões do seu corpo que eu posso apertar, massagear ou excitar com uma agulha. Do que eu estou falando? De troca de energia. Tá? Que é a mesma coisa que clinicamente a gente espera que o medicamento faz. Ele vai fazer as suas interações dentro de energia, tá? Ele vai usar cargas elétricas para que ele chegue aonde ele tenha que chegar e fazer o seu efeito. Energia. Olha que legal, estamos falando de energia. Tanto para medicina tradicional alopática, como a medicina tradicional ancestral. Estamos falando a mesma coisa. Tá? Então, os pais da medicina, vamos fechar a nossa live assim, os pais, você precisa começar a ler do começo lá atrás. Tá? Não vem no livrinho só de hoje, não lê só tratamento, vai ler lá atrás. Tá? Você precisa entender que lá atrás, quando você não podia ser tocado, quando não podia ter cirurgia, quando ninguém podia manipular o teu corpo, tinha uma maneira de tratar. Então, desde antes da Grécia Antiga, tá? Que é onde foram começando a botar isso no papel, tá? Você tem técnicas de descrição físico, metabólica, anatômico, fisiológica, descrevendo campos de energia e maneiras de tratar. Mas eu não tenho um remédio produzido industrialmente, então vou lidar com as suas energias. Legal? Chegamos num consenso. Estamos falando de energias. Tá? Na nossa próxima live de sexta, eu vou começar a dizer para vocês energias do ponto de vista físico. Tá? Vou começar a tentar explicar para vocês como é o processo fisiológico, começando do teu cérebro. Como é que ele manda fazer ou como ele manda parar. Para você começar a entender que tudo segue por um comando. Para eu ter esse comando, eu preciso ter um impulso energético, um impulso elétrico. Eu preciso ter uma reação química, uma troca de cargas. Opa, troca de cargas elétricas. Trocas de cargas iônicas entre elementos que têm cargas positivas e negativas elétricas. Tá? Cargas de manifestação de partículas. Quando a gente está fazendo assim, você está fazendo a mesma coisa. Ainda que você entenda que, quando eu estou fazendo isso, eu estou trocando só calor com você. Se você está sentindo o calor, o que nós estamos trocando? A mesma coisa. Tá bom? Tenta abrir a sua cabeça aí, né? Tenta rever essa live para ver o que você entendeu. O que você não entendeu, você pergunta. Manda lá para mim, né? Para eu responder para você, certo? Qualquer um dos 2 e-mails aí, manda para mim. Vamos lá, vamos conversar. Vamos nos entender, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido grande parte do que a gente conversou aqui, tá? Se vocês quiserem referências bibliográficas, tá? Além do Richard Gordon, eu posso começar a passar para vocês. Pede aí no e-mail que a gente manda para vocês, tá? Grande abraço, boa noite, cuidem-se, né? Certo? Temos uma vida, certo? Doutor, uma dúvida. Manda aí, doutor. Manda aí, meu querido doutor Erlan Verão. Manda pra gente aí. Qual seria a sua dúvida? Escreve para mim. Escreve para mim.
Manda lá. Esperando. Pode mandar que a gente responde. Vamos lá. Não tenha medo não. Estamos aqui para conversar e nos entender. Não vai embora não. Não vai embora não, que o Dr. Elan é uma sumidade, né? O que você quer saber sobre Abanon, querida? Hã? Conta aí pra mim. Qual é a sua dúvida aí especificamente? Pra eu poder te ajudar. Fala comigo, doutora. Aparelhos que dão energia ruim e repõem energias boas. Funciona, certo? Se a gente pensar em aparelhos, qual é a minha opinião? Clinicamente, por experiência própria, tá? Você tem aparelhos que te ajudam a eliminar cargas eletromagnéticas, excessos, tá? Aparelho que ajuda você a drenar, diminuir a quantidade de sais minerais, aparelhos que você tem pequenos microchoques ou microimpulsos, né? Como a gente faz em fisioterapia, você pega um músculo que está hiperexcitado e você faz relaxamento. É uma maneira de você drenar, né? E a gente pode considerar, toda vez que você tem, né, um músculo que está sobrecarregado, né, você vai ter aí falta de elementos de íons, né, e excesso de outros íons, né? Você vai ter aí disfunções entre cálcio, né, sódio, potássio, vai ter um desequilíbrio. Se você colocar um aparelho que vai excitar essas áreas corretamente ou ajudar a relaxar, o que você está fazendo? Você está usando um aparelho que drena essas, teoricamente, energias ruins ou sobrecarregadas. E elas vão ser direcionadas para onde? Para você eliminar isso fisiologicamente. Funciona? Funciona, tá? Isso é uma coisa, tá? Existem alguns aparelhos que não são elétricos, tá? Mas são aparelhos de drenagem. Por exemplo, na China, a gente tem algumas placas, tá? São placas onde são colocadas microesferas, tá? Para que você pise em cima dessas microesferas. Essas microesferas são chamadas de aparelhos de drenagem, tá? Você vai pisando em cima delas, o que vai acontecendo? Você vai excitando os centros nervosos que, né, pela área de contato da planta, né, do seu pé, você vai excitando áreas que a gente considera na acupuntura, que são áreas associadas a órgãos e vísceras. Existe melhor? Existe. Existe a drenagem de líquido absurda, drenagem de líquido, né, sudorese, todas as manifestações clínicas de reação a gente tem, tá? E a gente tem as técnicas específicas da medicina tradicional e da medicina antiga, né? A chamada sangria. O que acontecia? A gente pegava, né, regiões, ainda pega, tá? Ainda pega, porque tem pouca gente que ainda faz isso dentro da acupuntura ou que entende isso dentro da acupuntura, tá? Dentro da acupuntura a gente existe uma técnica que se chama sangria, bem especificamente mesmo, tá? Você faz a tua leitura do paciente e ele entende que ele está tendo um sangue que está ruim. É assim mesmo que a gente chama dentro da acupuntura. Esse sangue está ruim, ele tem um excesso, tá? Esse sangue está ficando escuro, né? Esse sangue está sobrecarregado de substâncias tóxicas. São o que a nossa ciência estuda como os quimiotóxicos, né? Substâncias químicas que acabam atuando como tóxicos pelo
desequilíbrio das cargas elétricas. Quando você corta determinados vasos, ligados, obviamente, à energia ou à relação de órgão que a gente tem na medicina oriental, quando você corta dentro do canal de energia desse órgão, tá? Relativo a esse órgão ou essa víscera, tá? A um fígado, a um baço, a um pâncreas, né? Canal do baço, pâncreas, canal do rim, canal do estômago, você está drenando, né? Esse pouco de sangue que faz, cria uma excitação de regeneração de tecidos, além de um processo inflamatório. E aí você tem uma grande melhora imediata do quadro. Então, o que eu posso dizer para você como experiência clínica, tá? Que você, a primeira coisa que você colocou é Abanô. Abanô é um termo que a gente usava antigamente, né? Como uma relação clínica de você usar equipamentos externos, tá? Para você criar áreas de hiperexcitação, né? Então você fazia, você prendia um pouco a circulação, né? Fazia sangria em outras regiões, né? E você conseguia um resultado clínico também imediato, tá? Também dentro do que a gente chamava antigamente de Abanô eram as receitas alimentares, né? Então você recebia determinadas ervas, tá? Como alguns grupos de pimentas que causavam reações alérgicas, além de uma excitação pela acidez, e você também, isso funcionava mencionado como aparelho, né? É como se você estivesse injetando dentro do sistema digestivo determinadas substâncias, que o corpo fosse mais ou menos como entrar em choque com essas substâncias e fosse obrigado a expelir aquilo que estava fazendo mal. Isso é uma grande descrição que a gente tem de várias escolas, tá? A escola árabe antiga, a escola chinesa, principalmente as escolas da Índia e as escolas tibetanas, usam até hoje esse tipo de ingestão de substâncias, tá? Então, dentro da minha experiência, funciona muito, muito mesmo, tá? Espero ter te respondido, certo? Se ficar mais alguma dúvida, manda para mim aí que eu te respondo, tá bom? Muito obrigado, gente, tá? Eu preciso sair, senão eu sou expulso, né? A gente cai, certo? E aí, na sexta-feira que vem, a gente começa a falar de um pouquinho de fisiologia, né? Princípio aí de como é que isso vai acontecer no nosso corpo, tá bom? Obrigado pela audiência de vocês, grande beijo, nos vemos na próxima.